Prezados alunos, prezadas alunas, satisfação em reencontrá-los por aqui. Segue a videoaula da atividade que vocês têm para fazer em casa. É uma atividade de revisão, é uma atividade de observação do que a gente já viu anteriormente, mas criando uma estrutura sólida para que a gente possa construir o conhecimento a partir daqui do ano 2021. Lembrando que nós não vemos o ano 2021 como ruptura, né? Ou seja, nós não vemos 2021 como 2020 ficou lá para trás, mas 2021 e iniciamos 2021 agora. Não. 2021 é uma continuidade de 2020. Ou seja, nós precisamos dar continuidade naquilo que a gente já vinha vendo ano passado, né? E para que nós possamos criar uma base sólida de conhecimento, uma base sólida de conceitos e conteúdos para darmos passos mais longos a partir daqui, tá certo? Então, basicamente, filosofia, nós pensamos, quando falamos de filosofia, nós pensamos na ação do pensamento, né? Na observação. Tudo aquilo que nós podemos pensar, nós estudamos em filosofia. Tudo aquilo que nós podemos analisar através da ação do pensamento, seguindo uma metodologia, né, lógica, seguindo uma metodologia, né, nós podemos estudar, né, através da filosofia, tá certo? Portanto, nós precisamos relembrar um pouco na história da filosofia como que foi esse processo de construção do pensamento, né? Primeiro, filosofia, nós podemos dividir o conceito em duas partes, né? Philo, que traduzindo do grego, quer dizer amigo, amizade, né? E Sofia. Sofia, traduzindo do grego para o português, quer dizer sabedoria. Portanto, a filosofia é uma junção de duas palavrinhas, filo e sofia. Filo, sofia. Né? A filosofia é uma relação de amor pelo conhecimento, de amizade pelo conhecer. Então, a palavra filosofia ela tem essa etimologia, essa origem grega, né? Uma origem, a filosofia toda ela se inicia na Grécia Antiga e perpassa toda a história do Ocidente, passando, né, pela Idade Média, ela influencia diretamente na conformação, na construção do pensamento ocidental. Então a filosofia ela surge lá com os filósofos gregos antigos, né, e ela perpassa toda a história do Ocidente, né, influenciando na construção da forma de pensarmos. Nós pensamos hoje a partir daquilo que nós estudamos e construímos, a partir daquilo que os gregos construíram lá na Grécia Antiga, né? Então a filosofia ela tem essa dimensão. Mas quando nós falamos de definição propriamente dito, ou quando a gente se pergunta o que é filosofia, né, aí nós temos uma certa dificuldade. Porque existem muitas formas de definir filosofia. Como vocês têm na atividade que vocês levaram para fazer para casa, para fazer em casa, né, no tempo casa, a filosofia cada autor lhe dá uma definição para a filosofia e nem por isso um está errado e o outro está certo. Vamos pegar aqui o exemplo de Merleau-Ponty. A verdadeira filosofia é reaprender a ver o mundo. Olha que interessante. E aí nós vamos buscar a compreensão de mundo a partir da filosofia, aprender a rever o mundo. Bom, aprender a rever o mundo, de que forma nós podemos rever o mundo? Nós conversávamos na sala de aula, quando vocês estavam no presencial, eu falava que a filosofia, a atitude filosófica é a atitude da criança quando ela está descobrindo o mundo. Lembram? Ou seja, a criança quando ela está descobrindo o mundo, ela faz muitas perguntas e às vezes até acaba nos colocando contra a parede, né? Perguntas que é difícil a gente responder. São perguntas que às vezes nós não conseguimos respostas fáceis. Então,
é aprender a olhar o mundo, é reaprender a olhar o mundo com olhos de buscar o conhecimento, buscar conhecer a verdade ou a verdadeira, aquilo que se esconde atrás daquilo que se apresenta a nós, né? Pensando na visão de Merleau-Ponty. A segunda definição de Karl Jaspers, a filosofia busca tornar a existência transparente a ela mesma, né? Observe, é olhar a realidade e ver o que está por trás dessa cortina que se apresenta a nós, né? Cícero, a filosofia guia a vida, né? Então, a relação entre filosofia e vida, né? Não há separação. Aquilo que eu penso, eu vivo, e aquilo que eu vivo, eu penso, né? É pensar e viver na mesma linha. Então, a filosofia guia a vida. Sêneca, a filosofia ensina a agir, não a falar. Olha a relação entre existência e pensamento, né? Russell, ciência é o que você sabe, filosofia é o que você não sabe, né? Ou seja, a filosofia está sempre em busca do conhecimento, né? Spinoza, a filosofia é um caminho árduo e difícil, mas pode ser percorrido por todos se desejarem a liberdade e a felicidade. Olha a relação entre filosofia e felicidade, filosofia e liberdade, sobretudo liberdade de pensamento, né? Filosofia é a batalha entre o encanto da nossa inteligência mediante a linguagem. Wittgenstein. A segunda, a penúltima definição que está na folha de vocês, né? Ou seja, é aquilo que nós pensamos, aquilo que nós aprendemos, nós passamos em forma de linguagem, em forma de fala, em forma de pensamento também, de ação. Blaise Pascal, fazer troço da filosofia é, na verdade, filosofar. Né? Aqui no sentido de fazer filosofia, né? Fazer a filosofia acontecer, né? Fazer a ação do pensamento da filosofia, né? Então é filosofar, isso é filosofar. Tá bom? Próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre para que serve a filosofia e lá da origem da filosofia, dos pré-socráticos, que nós vamos também voltar a conversar em sala de aula. Valeu, aquele abraço, até mais.